O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, leu ontem o requerimento de criação da CPI, que vai investigar a atuação de organizações criminosas e milícias no país. Assunto para o David de Tasso, que chega ao vivo aqui no Jornal da Manhã com mais detalhes. David, muito bom dia para você. Bom dia, Soraya, também ao Nonato e a você que nos acompanha nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan, exatamente isso. Esse requerimento, então, foi aprovado. A CPI tem o prazo de 120 dias para justamente investigar a atuação do crime organizado em todo o país. E o foco será identificar, então, quantas organizações criminosas que atuam, porque são mais de 70 atualmente, de acordo com levantamentos feitos pelas forças de segurança. Inclusive, as mais diferentes frentes ligadas à segurança pública serão ouvidas nessa CPI. E o principal foco dessa CPI, até mesmo com base na autoria que realmente propôs essa CPI, o senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, apoiada também essa CPI por outros 31 parlamentares, é de identificar essas organizações, mas também em relação à atuação dessas organizações como milícias, como, por exemplo, o combate à ação no Rio de Janeiro e em outras cidades. Nós vamos acompanhar um trecho sobre a instalação dessa CPI do senador, presidente da Casa de Leis, o Davi Alcolumbre. Vamos acompanhar. Solicitando a criação de comissão parlamentar de inquérito composta por 11 membros titulares e 7 membros suplentes para, no prazo de 120 dias, com o limite de despesas de R$30 mil, apurar a atuação, a expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias, investigando-se o modus operandi de cada qual, as condições de instalação e desenvolvimento em cada região do Brasil. Assunto importante aqui para análise dos nossos comentaristas. Hoje conosco a Deise Ciocari e também o Cristiano Beraldo. O quanto essa CPI, Beraldo, pode conseguir ser efetiva para combater o poder dessas organizações criminosas? Doutora, eu confesso que fico um pouco desanimado quando vejo uma CPI funcionando no Senado Federal para investigar o crime organizado, como se fosse uma grande novidade. Crime organizado assola o país já há muito tempo, há décadas. O que a CPI deve investigar é como essas organizações criminosas se tornam cada vez mais fortes num país que nada faz para combatê-las. Qual é o nível de relação que figuras importantes, não só desse governo, mas de toda a estrutura estatal brasileira, tem com essas organizações? Porque, veja, nós temos o Brasil como o maior exportador de cocaína do mundo, mas essa cocaína não é produzida no Brasil. Ela atravessa as fronteiras, vindo sobretudo da Colômbia e da Bolívia, atravessa o Brasil inteiro e sai pelos nossos portos. Veja quantas pessoas precisam ser corrompidas para que não haja fiscalização. Nós temos essas organizações criminosas responsáveis por mais de 50% do cigarro vendido no Brasil, que vem contrabandeado do Paraguai, não paga 1 centavo de impostos. Como é que isso acontece? Por que não há fiscalização na fronteira? Como é que esse cigarro é distribuído nos pontos de venda? É isso que tem que entender. Mas quanto mais genérica for a CPI, e eu preciso reconhecer aqui o trabalho aguerrido que o senador Alessandro Vieira faz no Senado Federal, mas é preciso se liberar dessas amarras e dessa pressão que não quer investigar coisa nenhuma. Faço votos de que consigam avançar no caminho certo. O Deise Ciocari, eu tenho aí o mesmo ceticismo do Beraldo, à medida em que a gente tem uma verdadeira sopa de letrinhas, em relação às organizações criminosas. Aí você tem milícia também, a gente tem Rio e São Paulo talvez com mais evidência, mas isso também ocorre no norte e no nordeste brasileiros. A minha dúvida é, vai sair algo prático ou a gente vai perder tempo só discutindo aquilo que já sabemos, Deise?
Nonato, não vai sair nada prático. Eu participo desse desânimo do Beraldo. E aí eu queria pegar alguns pontos dessa CPI, da proposta da CPI, para a gente analisar com calma e até para entender o que pode acontecer. É óbvio, como o Beraldo falou, que a relevância da CPI ela é inegável, mas ela a delimitação do projeto dela está muito ampla. É necessária, mas está ampla. Então, eles vão analisar as facções, as milícias, infiltração no Estado e fontes de financiamento. É claro que com uma taxa de homicídios de 47 mil pessoas por ano, isso dados de 2022, essa CPI ela se faz extremamente necessária porque tem um impacto muito profundo na segurança pública. Só que existe um risco que o Beraldo apontou levemente no comentário dele, que é um risco de dispersão, justamente pelo fato da delimitação do projeto ser muito ampla. E aí tem um outro ponto que eu acho que é fundamental para a gente entender. Essa CPI ela vai ter somente R$30 mil para financiar as investigações da CPI durante 120 dias. Isso é pouco. Isso significa que não tem recursos reais para uma investigação robusta. O que pode fazer com que, de novo, Nonato, Soraya, Beraldo, essa CPI ela acabe sendo mais um show midiático, um espetáculo vazio, do que realmente uma fonte de investigação. E aí a gente tem alguns problemas além disso, né? Obviamente, a dotação orçamentária ela é baixa, né? R$30 mil para fazer uma investigação com diante de facções que têm bilhões de reais, isso é muito pouco. É necessário que exista uma independência técnica que eu ainda não vi no relatório dessa CPI, ou seja, é necessário que os membros da comissão coloquem técnicos estudiosos em relação à segurança pública, porque senão isso vai ficar muito taxado politicamente. É necessário também, de novo, se vai se fazer uma CPI desse tamanho, que se tenha uma integração com as instituições. Então, uma deliberação formal com TCU, com STF, isso é extremamente necessário para essa investigação. E aí, obviamente, aquilo que faz com que as CPIs sempre se percam, né? Um foco específico e sequencial, sem que elas se percam num show midiático vazio e, no final, a gente não veja mais uma vez ou a não produção de relatório ou um relatório de uma página que não tem conclusão nenhuma. Beraldo, você vê por esse caminho também, há o risco, né? Corre-se o risco de terminar essa CPI sem nenhum tipo de solução ou ao menos alguma proposta que possa solucionar esse grande problema que, claro, coloca desafio para o poder público. Pois é, Soraya, mas veja, como é que a gente pode esperar alguma coisa efetivamente produtiva se o cenário que temos no Brasil hoje é o seguinte: conforme esse número que a Deise trouxe de 2022, 47 mil homicídios. Nós temos um histórico de solução de apenas 8% desses homicídios, ou seja, 92% das pessoas mortas, elas são mortas em vão e não tem nenhuma consequência. Quando a gente olha para o Poder Judiciário, os homicidas estão pegando penas menores do que humoristas. Não há nenhuma expectativa de que ser criminoso no Brasil produza uma consequência tão firme, tão dura, que desestimule a carreira no crime. As pessoas que são pegas pela polícia e submetidas ao judiciário, elas têm uma série de benefícios que são injustificáveis. Entretanto, é impressionante como existe na própria sociedade brasileira, que é assolada por essa violência absurda que mantém todos os brasileiros de bem reféns do crime, assim como há uma bancada no Congresso Nacional que está disposta a defender direitos, como se esses criminosos fossem pobres coitados. Então fica realmente muito difícil um avanço concreto. Agora, Deise, é um tema que preocupa muito a população. Toda vez que a gente tem aí chegada perto de eleição, a violência aparece ali como o tema principal de preocupação da população. Isso pode gerar um consenso maior dos trabalhos de uma CPI? Eu acredito que não, Nonato. Eu sei que eu sou muito pessimista em relação às CPIs e acredito que segurança pública deve ser o grande tema das eleições de 2026. Os parlamentares vão entrar com essa pauta. Mas a diferença entre uma CPI potente e uma CPI de fachada é o comprometimento e o grau de envolvimento desses parlamentares com a CPI. Então, por enquanto, como a gente apontou aqui, existem alguns problemas técnicos já de saída que não me fazem acreditar que essa CPI vai trazer um relatório robusto ou uma investigação pormenorizada. Então, eu acho que se na saída já está assim, lá na chegada vai ser pior ainda.
Pois é, e o avanço do crime organizado impõe medo, né? Destrói famílias, comunidades e traz cada vez mais desafios para o poder público. É preciso, é hora ou passou da hora de dar um basta. Por isso a gente reforça aqui mais uma vez a nossa campanha Chega de Violência. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime.